Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. O Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro, 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, só 2 derrotas em 20 jogos da competição, melhor campanha de primeiro turno da história, ainda vivo na Copa Sul-Americana, mas que precisou mudar de técnico no meio da temporada, porque o Luiz Castro aceitou a proposta do Al Nassr da Arábia Saudita e seu compatriota, o Bruno Lage, herdou o trabalho que teve como elo a ótima transição feita pelo Cláudio Caçapa, ex-auxiliar do Lyon e atual técnico do Molenbeek da Bélgica, clubes que também pertencem à holding do John Textor. Vamos analisar o que mudou no Botafogo com o novo treinador e que padrões ele tem adotado na equipe alvinegra. Time base: Lucas Perry no gol, o Gatito joga nas partidas da Sul-Americana, de Plácido na lateral direita, Adrielson, Victor Cuesta e Marçal formam a linha defensiva, Marlon Freitas e Tietê são os dois volantes, Vitor Sá na ponta direita, mas a preferência era pelo Gustavo Sauer antes dele ser negociado, Eduardo, meia centralizado, Luiz Henrique na ponta esquerda, Chiquinho Soares é o titular na posição de centroavante, mas ele se machucou, o Janderson é quem vem jogando na posição dele. Ainda com o Caçapa, o Botafogo perdeu o Rafael, lesionado, contratou o uruguaio Matheus Ponte para a posição de lateral direito, o Gabriel Pires ficou muito tempo lesionado, voltou recentemente, já trabalhou com o Bruno Lage e pode aparecer mais vezes como titular. O Diego Costa foi contratado para suprir a ausência do Tiquinho, que se lesionou contra o Cruzeiro, vai ficar cerca de mais 2 semanas fora, já estamos completando a 3ª semana sem ele. E ainda tem nomes como Segovinha, Carlos Alberto, Diego Hernandes, Lucas Fernandes. O Botafogo ganhou profundidade de elenco nessa última janela de meio de ano. Eu creio que a principal diferença entre o Luiz Castro e o Bruno Lage é a forma que o time escolhe se defender. O Castro não fazia uma pressão muito alta, era uma pressão mais média, o time não subia tanto pressão assim. Muitas vezes deixava a linha de primeira pressão marcando mais os meio-campistas do adversário e não os zagueiros na saída de bola, mas subia a linha defensiva, né, compactando o bloco mais ali entre as intermediárias. O Lage trabalha com encaixes individuais nas primeiras opções de passe dos zagueiros e sobe a pressão à medida que o adversário se vê sem jogadores próximos para os passes curtos e prefere recuar. Aqui se inicia uma pressão maior na saída de bola. Vou aqui exemplificar colocando a linha defensiva do adversário para a gente poder ilustrar melhor. Beleza? Então, à medida que o adversário vai tocando a bola para trás, a bola chega aqui nos dois zagueiros, aqui começa uma linha de pressão um pouco mais alta. Sempre em 4-4-2. Quando a saída de bola é por dentro, subindo o Eduardo junto ao centroavante. Quando a bola vai para o lateral, aí sobe também um ponta e o lateral também já pula uma linha para marcar. Esse é um espaço perigoso para se cobrir, principalmente se um dos volantes não estiver próximo ali para poder fazer a cobertura, porque os zagueiros preferem não ceder o fundo e o espaço nas costas do lateral pode ficar vazio até a recomposição desse mesmo lateral. Mas aqui também já é uma mudança até no ponto fraco do Botafogo. Se antes era esse espaço nas costas da defesa, todo esse setor ficava vazio, agora o espaço mais perigoso fica sendo as costas do lateral, beleza? Porque o zagueiro fica ali muito no mano a mano e ele não sobe para dar combate, ele não cede todo um setor de marcação. Outra diferença é a plataforma escolhida quando o time baixa as linhas. O Luiz Castro usava um 4-4-2 quando marcava em bloco médio, à medida que o time ia recuando, voltava para o 4-2-3-1 e em bloco baixo o time marcava num 4-5-1. Com o Lage, o time mantém o 4-4-2 até o fim. Isso organiza o time não só para os contra-ataques, mas também para manter os movimentos mais automáticos. Então o time do Botafogo se mantém estruturado na defesa em um 4-4-2, tanto quando sobe a alta pressão, quanto quando baixa um pouco mais as linhas. A defesa fica um pouco mais protegida pelos volantes, que jogam mais próximos deles, deixa menos espaço entre as linhas, e os pontas recuam até a linha de fundo para que os laterais possam cobrir
a extensão da grande área. Então o Botafogo sempre tem 4 jogadores na primeira linha, e se o adversário for para o fundo, é o ponta quem se transforma nesse quinto defensor, né, recuando até a própria linha de fundo, mantendo assim os 4 defensores na extensão da grande área. Essa é a forma com a qual o Lage prefere organizar a sua defesa. Agora a gente pode falar um pouco sobre fase ofensiva, sobre saída de bola. Vou reorganizar o time aqui novamente no 4-2-3-1, que é o sistema base também utilizado pelo Lage. E falando um pouco também as diferenças. O Castro variava a forma como se fazia a saída de bola, dependendo de com quantos jogadores o adversário subia para pressionar. Se fosse um jogador, os 2 zagueiros entravam na área e o time fazia uma saída de 2 mais 4, os 2 laterais alinhados com os 2 volantes. Se a saída fosse pressionada com 2 jogadores, aí era uma saída de 3, recuando um dos volantes, mais um com o Tietê, os 2 laterais subindo, mais um pouco mais espaçados aqui do volante. O Lage mantém uma saída de 3 com o Marlon, e aí o Tietê ganhando a companhia do Eduardo. Vou tirar aqui o adversário um pouco mais à frente dele, beleza? E aí os 2 laterais se mantêm abertos, assim como os 2 pontas. E o Tiquinho, quando joga, quando está à disposição, ele recua, vem jogar quase que como um quarto homem do meio de campo, alvo das bolas um pouco mais longas, para ele poder fazer o pivô para quem vem de trás. O Marlon, ele é muito importante no jogo do Lage, porque ele tem muita qualidade nos passes, tanto nas inversões quanto no acionamento aos pontas. Vamos subir aqui um pouco mais a altura das linhas. Observe também como a linha dos zagueiros fica bastante mais alta do que em relação ao time do Castro. E aí a gente está falando aqui do Marlon, porque tem uma diferença também em relação ao Castro. O time do Castro subia um lateral por vez. Se o time subisse pelo lado direito, o lateral esquerdo, né, o Marçal ou o Hugo, ficava um pouco mais como lateral base. Do outro lado a mesma coisa, segurando de Plácido ou Rafael, quem jogasse pelo lado direito. Com o Lage, os 2 sobem ao mesmo tempo. Mas aqui o Marlon sempre fica como uma opção de retorno das jogadas, uma opção de passe centralizado. Quando a jogada se procede do mesmo lado da jogada, o lateral e o ponta, vamos dar esse exemplo aqui do lado direito, eles ocupam o mesmo corredor. Por quê? Para que o lateral possa acionar o ponta em profundidade, ele possa atacar o fundo. E assim o time invada a área com 5 jogadores. O Tietê se juntando ao Eduardo, o Tiquinho e o ponta do lado oposto. Aqui nesse exemplo, se a jogada está acontecendo pelo lado direito, o Luiz Henrique vai atacar a área pelo lado esquerdo. O Marlon sempre se posiciona aqui na entrada da área. Caso o time não consiga ir ao fundo, poder voltar a jogada nele. E aí, se ele precisar inverter a jogada, a gente vai ter o lateral passando para o fundo e aí o ponta entrando na área. E o time vai ter ainda mais presença de área com 5 jogadores, mais o Marlon aqui na entrada, beleza? O lateral aqui também sobe do outro lado, atento a se a jogada inverter de novo. O que isso quer dizer? Que a jogada quase sempre termina pelas pontas e no fundo, mas só na fase de finalização. A fase de construção é sempre por dentro. Por isso que o Marlon é o grande cérebro do time. E por que é o Marlon e não é o Eduardo, que é o meia central em tese o 10? Porque o Eduardo é um meia infiltrador, muito mais do que passador. E o jogo dele muda muito quando o time joga com e sem o Tiquinho. Eu vou organizar de novo a equipe no 4-2-3-1 para isso ficar melhor ilustrado. O Tiquinho, além de sair da área para fazer o pivô, ele atrai um zagueiro para fora da área. Então, quando o Tiquinho recebe essa bola por aqui, um zagueiro vem persegui-lo, deixando um buraco, né, um espaço nas costas dele. Quando ele faz essa atração, o Eduardo invade a área. O Eduardo infiltra nesse espaço que o Tiquinho gera quando sai da área. E além disso, ele também costuma cair nas costas do lateral do lado oposto onde a jogada está. Muitas vezes, ele aparece bem aberto. Se a jogada está se prosseguindo aqui pelo lado direito, por exemplo, o Tiquinho muitas vezes vai estar nas costas do lateral.
Você, torcedor, já deve ter se perguntado, pô, por que o Tiquinho tá jogando tão aberto? Justamente para que o Eduardo possa atacar por dentro. E aí, é claro, num cruzamento ele vai sempre disputar com um jogador que é mais baixo do que ele. Um jogador que não tem tanta impulsão quanto um zagueiro teria, que normalmente é um lateral, beleza? Quando o time não tem o Tiquinho, normalmente joga o Janderson. Houve uma tentativa de se usar o próprio Eduardo como falso 9, fazendo o papel do Tiquinho, que ele sabe fazer, e o Lucas Fernandes na função do meia. O problema é que quando você tira o Eduardo da função dele, que é essa função de meia, e coloca ele para fazer esse falso 9, o Lucas Fernandes não entra na área. O Botafogo não tem um outro meia que faça a função que o Eduardo faz, jogando justamente como meia. O Eduardo é muito acionado para armar o time quando joga o Janderson. E aí a gente vê uma mudança também bem sensível, né, no time, bem imperceptível, melhor dizendo. Isso porque o Janderson não é um 9, né, como o Tiquinho. Ele é um 9 que ataca o espaço melhor de frente para o gol e de fora para dentro da área. Então quando o Eduardo pega a bola, ele aciona bastante o Janderson, que se movimenta também pelos lados, que recebe a bola para poder fazer diagonal e que ataca a área de fora para dentro da área, sempre de frente. Diferente do Tiquinho, que faz um ótimo pivô, jogando de costas, saindo da área. Com isso, se o Tiquinho arma para que o Eduardo ataque a área de frente para trás, o Eduardo arma o Janderson de trás para frente. O que pode explicar também porque o Janderson passou a ser de terceira para segunda opção de centroavante no elenco do Botafogo, deixando o Matheus Nascimento um pouco mais sem espaço. O Diego Costa é uma opção mais parecida com o Tiquinho no pivô, porém sem tantos recursos técnicos fora da área, beleza? Na ponta direita, o Lage mostrava uma preferência pelo Gustavo Sauer, né, do que o Júnior Santos, que era titular com o Luiz Castro. Lembrando que o Júnior é um atacante veloz nos ataques ao espaço, só que ele é bem menos técnico, né, com a bola nos pés. Isso contribui bastante, né, ele também contribui bastante na defesa. Isso contribui bastante nesses ataques, né, tanto em diagonal quanto nas transições ofensivas, nos contra-ataques, assim como quando o Janderson joga. Mas quando o time tem um pouco mais de posse de bola, quando o time precisa de um pouco mais de aproximação, o Júnior não é esse cara. O Sauer é um jogador melhor com a bola do que o Júnior, e ele tendia a centralizar mais o jogo do que o Júnior. Isso também fazia com que o recurso de finalização de fora da área, já que ele é um jogador canhoto, ele é bem mais meia do que ponta, é o que a gente chama de meio aberto, de winger, né, na linguagem tática do futebol. O Sauer fazia essa função. No entanto, o ex-camisa 10, né, do Botafogo foi negociado pelo clube. A nova opção do Lage parece ser utilizar o Vitor Sá nessa posição, aqui como um ponta pela direita, com o Luiz Henrique na esquerda. Os dois revezavam a titularidade aqui pelo lado esquerdo, né, jogando com o pé trocado, mas o camisa 7 ele busca mais o fundo, o drible curto, jogando do mesmo pé do lado preferencial. O Segovinha é uma opção tecnicamente mais parecida com a do Sauer, que tende mais a centralizar, a buscar o drible individual e a pancada com o pé esquerdo, só que o paraguaio costuma entrar nos intervalos das partidas, não tem tantas chances assim como titular jogando com o Bruno Lage. Muito se fala também sobre o Botafogo estar tomando mais gols com o Bruno Lage, empatando mais jogos também, sobretudo fora de casa. Mas também é um time que marca mais gols quando joga em casa. Ambos esses dados passam pela altura da linha dos zagueiros, que está mais alta e também mais aberta, com a subida dos dois laterais. Ao mesmo tempo, a gente vê os dois zagueiros quase que sozinhos ali no círculo central quando o Botafogo está atacando. O Adrielson é um zagueiro mais rápido, mais clássico, que muitas vezes se antecipa no bote para manter a posse de bola. Muitas vezes a gente vê o Adrielson fazendo isso, e que também ajuda a matar os contra-ataques ainda no círculo central. E como o time pressiona mais no ataque, nessa saída de bola, induz muito o adversário ao chutão. E aí tanto ele quanto o Cuesta são dois zagueiros excelentes, soberanos no jogo aéreo, acabam ganhando muitos duelos pelo alto. Falando do Cuesta, ele é um zagueiro canhoto, um zagueiro construtor. Muitas vezes, quando ele vê o Marçal ou o Hugo se projetando muito, ele vai aparecer aqui fazendo essas inversões, fazendo passes um pouco mais enfiados. É um jogador que tem essa capacidade de construir, de armar o time de trás para frente também. E a altura da linha de zaga também exige uma saída maior do gol do Lucas Perry, que tem que jogar mais adiantado, fora da área, acionado no jogo
com os pés também, mais vezes do que era com o Castro, para lidar com os riscos de uma defesa tão adiantada. Um gol clássico que ele tomou assim, quando o Botafogo perde a bola no meio campo, foi contra o Coritiba. Um gol que o jogador de fora da área consegue encobri-lo, marcar um golaço, porque ele ainda está voltando para o gol, porque estava um pouco mais adiantado, beleza? Então, até falando um pouco mais sobre esses números do Lage, né, para contextualizar, até agora, sobre o comando do Lage, são 3 vitórias e 6 empates do Botafogo em 9 jogos, 13 gols marcados e 7 sofridos. Em todas as vitórias, sofreu gol. Em 2, precisou virar o placar. Em uma, chegou a sofrer o gol de empate, exatamente esse gol do Coritiba que a gente acabou de citar. Em 3 dos 6 empates, o placar foi 0-0. Contra o Santos, chegou a estar perdendo por 2-0. E contra o Patronato, no jogo de volta, cedeu um empate jogando com o time reserva e administrando uma vantagem de 3 gols. Mas em 2 vitórias marcou 3 ou mais gols. 4-1 no Coritiba e 3-1 no Internacional. Antes da estreia do Lage, o Botafogo vinha de uma sequência de 6 jogos sem tomar gol. Inclusive foram 6 vitórias. 4 delas com o Caçapa, todas por 2-0. Mas também antes do Caçapa, o Botafogo não marcava 3 gols em um jogo desde a vitória sobre o Corinthians por 3-0 na 5ª rodada do Brasileirão. E no ano só tinha marcado 3 gols no mesmo jogo em 8 jogos. 3 do Carioca, 1 na segunda fase da Copa do Brasil, 7-0, né, contra o Brasiliense, 2 contra o César Valerro, na Sul-Americana, e só 2 no Brasileirão, 3-2 contra o Flamengo e 3-0 contra o Corinthians. O Botafogo antes do Lage no Campeonato Brasileiro tinha 26 gols marcados e 7 sofridos em 15 jogos, sendo 10 jogos sem sofrer gol. Depois do Lage, o time tem 35 gols marcados, 9 com ele em 5 jogos e 11 sofridos, 4 sob o comando dele. São linhas de trabalho parecidas, porém diferentes. O time do Castro corria mais riscos, mas nos números se mostrava mais equilibrado. Já o time do Lage é mais ofensivo, gosta mais da bola, é mais eficiente no ataque. Porém, por enquanto, vence menos jogos, empata mais e toma mais gols. O recorte do Lage ainda é pequeno, mas as diferenças em campo saltam os olhos. Não o suficiente para fazer o Botafogo oscilar a ponto de ter a sua liderança mais ameaçada do que era com o Castro. A distância ainda é de 11 pontos, o que significa dizer que o Botafogo só cai do primeiro lugar se deixar de somar 12 pontos a menos que o Palmeiras, atual segundo colocado. O caminho mais rápido para isso acontecer seria perder 4 partidas e o Palmeiras ganhar as mesmas 4 nas mesmas 4 rodadas, considerando, né, que os dois times somem a mesma quantidade de pontos nas outras rodadas. A cada vitória do Botafogo e a cada vez que o segundo colocado muda, já que a proximidade do segundo para o terceiro, para o quarto, ela é menor do que para o líder do campeonato, a vantagem do Botafogo vai aumentando. O Botafogo não perde há 18 jogos, mais de 2 meses. Para deixar isso desmoronar é preciso fazer muita merda, não é o que o campo está dizendo e nem o que o trabalho dele sugere. Porém, uma grande ressalva é a administração do elenco na Copa Sul-Americana. Eu sou totalmente contra se usar 7, 8, 9 reservas de uma vez só na competição continental, por mais que não seja a prioridade da temporada. Restam apenas 4 jogos para terminar esse torneio. No Brasileiro a vantagem é gigante. Se essa vantagem gigante serve para alguma coisa, é para que o clube tenha tranquilidade para dividir as atenções sem o desespero de precisar mandar os titulares a campo só nos jogos do Brasileiro, só uma vez por semana, só 4 vezes por mês. Na ida contra o Defensa e Justiça, o Botafogo tinha 2 laterais direitos no banco, preferiu mandar a campo o volante improvisado, né, que é o JP. O de Plácido está suspenso para a partida contra o Bahia nesse final de semana. Poderia ser a oportunidade de estrear o Matheus Ponte, prepará-lo para o fim de semana, ou usar o próprio de Plácido, que já não vai jogar. Segovinha e Diego Hernandes não começaram jogando, não entraram durante o jogo. Enquanto isso, o Tietê jogou improvisado na ponta direita. O Diego Costa, que teve poucos minutos contra o São Paulo, estreia dele no clube, poderia ter sido usado como titular nessa partida, mas o Matheus Nascimento, 4ª opção de centroavante, foi escolhido para iniciar a partida. Então, exageros que sinalizam que a gestão de minutos precisa ser melhor pensada. O Castro fazia melhor isso na primeira fase da Sul-Americana. E o 1-1 em casa contra o Defensa e Justiça evidencia que, se o Botafogo quiser se classificar, precisa jogar com os titulares semana que vem na Argentina. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!